Fala, galera, seja bem-vindo a mais um Convicast. Hoje nós estamos aqui com a dona Mara. Fala, galera, tudo bem? Eita, galera, hoje nós temos um convidado mega especial, viu? Verdade. Hoje nós temos um convidado, viu? Coordenadora do Uniora, viu? Mas antes da gente entrar nesses detalhes do nosso convidado de hoje, vamos estar aí falando para vocês, galera, não se esqueça de inscrever nos nossos canais, viu? IEQ Jardim Brasília, viu? @ConvictusGF, @IEQ Jardim Brasília, beleza, galera? E não se esqueça, viu? Deixe seu joinha, deixe seus comentários aí. Todo o Convicast não está respondendo essas perguntas, viu? Deixe pergunta aí para os nossos convidados, viu? E também, galera, não se esquecendo dos nossos patrocinadores. É isso aí. Rapaz, nós temos patrocinadores JJ Magazine Prime, Souza Confecções, roupas masculinas e infantil. Galera, se liga que eu tô aqui, viu? JJ Magazine Prime, viu, galera? Se liga aí que eu já tô com os patrocínios, tá aqui já, viu? É forte. E se você também quer ser um dos nossos patrocinadores desse canal, nos procure. Seja também um abençoador também, para que nós venhamos levar uma boa conversa, para alcançar almas e falar do amor de Deus. Se liga aí, viu, galera? Seja um patrocinador do Convicast, viu? Nós também temos a Tutpet, o melhor banho e tosa da cidade, viu? Excelente profissionais. Rapaz, e temos um Tax Dog na Tutpet, viu, galera? Seu doguinho, seu pet não vai de moto, vai de carro, viu? Vai todo no luxo, viu? É isso aí. Rapaz, Tutpet está estourado em Águas Lindas, viu? Também temos a RR Assistência Técnica, viu? Molhou, o melhor quebrou. da cidade, molhou, caiu, quebrou. Chama RR Assistência Técnica, viu? A melhor da cidade, viu? Só peças original, viu? Trabalhos de excelência, viu? Chama, viu? E não se esqueça, mais uma vez, seja um patrocinador do nosso Convicast, viu? Aí vamos aí com nossa grande convidada dessa noite, viu? Ela é nossa pastora. Rapaz, hein? Olha o peso. Nossa pastora, líder do Uniora, viu? Coordenadora do Uniora, não é verdade? Uma grande mulher de Deus. Uma grande mulher de Deus, viu? Oração, viu? Rapaz, hoje o Convicast aqui vai ser no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluias. Estamos hoje aqui com a pastora Vânia. Uhul. Boa noite, tudo bem? Gente, até fico elogiada, né? Com tanta... Mas é uma honra estar aqui, né? Poder participar, poder dar o meu melhor, né? E falar o que for necessário. Amém. Glória a Deus, pastora Vânia. E também ela finalizou o curso de psicóloga, não foi, pastora? Bem, eu estou no nono período, né? Estou terminando agora no mês de junho, o ano que vem eu estarei terminando. Eita, já nossa. estamos, né, indo para o estágio. Está sendo muito bom. É uma área que eu creio que eu tinha esse desejo no coração já há muito tempo, e agora eu aflorei ele e botei em prática. Estamos aí para fazer a diferença. E a senhora está fazendo esse curso de... Amor, antes de nós começarmos, vamos dar oportunidade para a oração. pastora Vânia estar orando e abençoando Amém. essa noite no verdade. Convicast. Amém, pastora? Amém. Vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade, por esse momento ao qual o Senhor nos concede. É de muita honra, com muito prazer, que nós estamos aqui para transmitir para as pessoas ao qual estarão recebendo, Pai, cada palavra, cada testemunho, o que for dito aqui, Pai, que possa fazer uma reflexão na vida das pessoas e fazer também a diferença, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecendo, Pai, pela vitória ao qual já estamos recebendo, em nome de Jesus. Eita, Amém. glória, ainda bem que teve essa oração, viu? Eu tava meio tenso aqui, já fiquei mais à vontade, viu? Já recebi do Senhor, viu? Oração Deus. fervorosa, viu, pastora? Quando a gente estava conversando assim sobre psicologia, a senhora falou que está finalizando agora, está no nono ano, né, fazendo a faculdade da senhora. Aí a senhora já tinha isso no coração da senhora, como Sim, a senhora falou? Eu já tinha, desde a minha juventude, né? Eu sonhava um dia, né, poder
ser um analista. Não era nem assim, eu falava de analista, né? Mas já está dentro da psicologia, né? E quando eu comecei a estudar, eu comecei a me descobrir que realmente era uma área que já estava dentro do meu coração. E algumas situações também, né, que eu tive na minha caminhada, que eu passei, assim, que eu não entendia. Sim. E que eu procurei pesquisar, né, qual era o sentimento que a gente tinha de angústia, né, de dor, que muitas das vezes você sente uma dor, mas você não sabe o porquê dela. E não é dor física, é dor na alma, um sentimento que fere, que vem lá de dentro, vem do coração. E, às vezes, você procura uma resposta e não encontra. E aí eu imagino, né, a gente começa a imaginar quantas pessoas, né, que não sentem essa dor também, quantas pessoas que convivem com a gente também que não sentem essa dor. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que é a minha área, que eu gosto, né, que foi algo que veio e partiu de mim, começou comigo, e, através de mim, eu comecei a estudar, né? Inclusive, a mesma pergunta que você está me fazendo é a pergunta que os professores fazem para a gente quando a gente vai para a faculdade, né? Vai estudar. Por que você está aqui? Por que você escolheu psicologia? E todos que escolhem esta área, eles vão para esta área porque ele quer se descobrir. A gente se descobre primeiro. Primeiro a gente descobre para passar? Sim, primeiro é tão interessante que, às vezes, você vai para querer estudar, para ajudar o outro, entendeu? E, na realidade, você descobre que você também precisa ser tratado. Você também precisa mudar, né? E é incrível que a mudança ela é radical. Eu, por exemplo, eu não sabia, mas eu tenho uma certa imperatividade. Não sabia? Eu não sabia. Eu descobri essa imperatividade estudando. Falei, caramba, eu tenho isso, né? Até, inclusive, né, que a gente vai falar um pouquinho desse assunto. Como é que é o nome aí? É uma pessoa que ela não... Imperativa. Ela é muito imperativa, ela quer fazer tudo, sabe? É isso aí, ela não sabe ficar quieta, assim, você senta, mas a sua cabeça está trabalhando, né? Está caçando, o tempo todo você quer estar fazendo algo. Então, isso acaba que mexe também com o seu organismo. Eu né? Não sabia disso, não. Mais um tratamento. Sim, acaba deixando, a gente acaba se tornando algo que adoece o nosso corpo, né? Pastor, acho que eu tenho esse negócio aí, eu sou meio quieto, não, mas todos nós temos um pouco de imperatividade, todo ser humano. Eu não consigo ficar quieto, minha mente começa a mente embaralha, né? Coisa ali. Quer resolver tudo uma vez. Também no negócio de dormir também, pastora? Não, geralmente a pessoa que ela é muito imperativa, até para dormir, ela não consegue. Aqui, como é que é o nome? Falo aquele H, como é que chama? TDAH? Não. O cérebro, ele fica muito agitado, né? Por causa do seu dia a dia, porque você corre para um lado, corre para outro, entendeu? Você quer fazer tudo. Então, quando você vai deitar para descansar, o seu cérebro não para. Então, você não consegue descansar. E como é que a gente trata isso, pastor? Eu quero ser tratado. Bem, eu ainda não posso te dar o caminho, né, de como pode se tratar, né? Porque eu ainda estou terminando o curso, né? E eu também não posso passar nada que não está ainda dentro da minha demanda, né? Mas tem tratamento. Tem tratamento? Tem tratamento, sim. Eu vou dormir tarde, pastor. Tem toda uma estrutura, né, de cuidados, né? Até a gente mesmo pode trabalhar isso quando a gente descobre, entendeu? Quando é uma criança, alguma coisa? Tem. Quando é uma criança, a criança é mais difícil, né, de você segurar ela, né? Porque você pode ver que tem criança que menino, por que você não quieta? Menino, para. Então ele tem que soltar a sua energia, né? Porque se ele não soltar ali, ele também vai acabar adoecendo. E isso acaba se tornando uma doença, como tudo
Como tudo, se nós não tivermos um controle, né, a gente acaba adoecendo. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Então, essa parte é muito interessante, né? Então, mas o que mais me levou a esse conhecimento foi se preocupar um pouquinho também com o outro. Com o próximo. Com o próximo. Porque hoje em dia, há uns 5 anos atrás, né, que fez 5 anos agora, há alguns anos atrás, a gente via muitas pessoas falando de sentimentos que a gente não conhece, né? E você, muitas das vezes, por você não conhecer, você acaba dizendo que é frescura. Qual o exemplo de sentimentos que as pessoas falam e a senhora não conhecia, agora a senhora conhece? Por exemplo, eu vou falar de mim, Sim. né, um pouquinho da Vânia. Alguns anos atrás, há uns 27 anos atrás, não me pergunte quantos anos eu tenho, por favor. Fique off aí, viu, galera? Alguns anos atrás, né, eu passei por uma fase da minha vida, né, que me levou a um sofrimento que eu não sabia o que era, de até mesmo tentar tirar a minha própria vida. Nossa. Né, que onde a gente fala, né, até abordando também, né, que é um assunto, a depressão. A depressão, ela é uma doença silenciosa, entendeu? Ela é uma doença silenciosa e às vezes, quem está com essa doença, ela não sabe detectar, mas ela começa a ouvir vozes, entendeu? Começa a ouvir vozes, fala algo falando sobre o seu consciente. É incrível que, para o cristão, para nós cristãos, às vezes acontece do outro falar assim, isso é demônio, isso aí é espiritual, entendeu? Porque você ouve vozes. Quantas vezes eu me vi entrando dentro do meu banheiro, eu com meus filhos, né? Porque eu vivi. Mesmo a senhora pastora? Não, ainda não. Ainda. Foi quando começou. separação, né? Quando houve a minha separação. E eu tive um momento muito turbulento na minha vida no começo. Como era para contar um pouquinho, né? A gente todo mundo tem uma história. Sim. Comigo não seria diferente, Uhum. né? Comigo não seria diferente. Eu também tenho uma história. Eu também tenho hoje eu não tenho mais a dor, mas eu também já tive a dor, né? E quantos de nós passamos por alguma dor, por alguma perca que a gente acha que é natural, que é normal passar por aquilo. Sim. E que vai causando a doença da alma, doença dentro de você se sentir inútil. É como se você entrasse num quarto escuro, entendeu? Sim. E não quisesse sair dele. Eu digo que hoje, né, no conhecimento que a gente vai buscando, é como se você estivesse no fundo do poço e não tivesse como alguém para te ajudar a sair de lá. E que você, de uma certa forma, precisa lutar. Antigamente era assim. Sim. Antigamente era assim. Antigamente o povo falava muito que era frescura. Era frescura. Então você espiritualizava tudo, falava isso é demônio. Exatamente. Ou espiritualizava tudo, ou era demônio, ou era frescura. Sim. Entendeu? Mas hoje, quando você. A descoberta hoje está sendo, a demanda está sendo muito grande. Porque houve uma mudança de comportamento nas pessoas muito grande. E esse comportamento, se a gente for falar, tem Covid, né? O Covid, sim, né? Sim, o Covid foi foi que parou 2 anos e meio, mais ou menos, o Covid Brasil, veio. E mundo. quando ele veio para acabar mesmo com a saúde do ser humano, né? Tanto física como mental. Né? Então, foi aonde a preocupação, até aqui, né, fala, né, em 2013, o Antônio Geraldo da Silva foi o presidente da ABP, que deu início a esse despertamento para observar mais essa doença no Brasil e no mundo. Nossa, entendeu? Porque é algo que foi contaminando. Só que a gente,
na sua pessoa, você vive situações só que você não conhece. E quando você passa a estudar, a pesquisar, aí você começa a conhecer, aí você fala, caramba, quanto tempo eu fiquei doente e Nem não sabia. né, véi? E não tomei remédio. Só Deus, Né? só Deus. Porque tem demandas assim que a pessoa já vai passando pelo psicólogo, depois do psicólogo vai para o Psiquiatra. psiquiatra, né? Aí de lá eles começam já te dar medicamentos para você ter um controle da sua Dessa situação, né, pastor? dessa E como é que a senhora situação. conseguiu sair dessa situação que a senhora falou no começo? Você trancava no banheiro, Sim. chorava. E como é que a senhora conseguiu sair disso tudo? Olha, eu dei um grito. E esse grito que veio de dentro para fora me fez ir ao encontro de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sério, foi quando eu fui para a igreja. Ninguém me levou. O que me levou para a igreja foi o socorro o grito que estava dando dentro de Filho da mim, alma da senhora que precisava sair para fora, porque eu não tinha, eu me escondi. Na verdade, eu me escondi. Eu me escondi por detrás da Vânia, né? Uma Vânia frágil, uma Vânia debilitada, uma Vânia que era sozinha, que se sentia sozinha. Mas lá fora eu era uma pessoa normal. Eu ria, eu brincava, entendeu? Mas a minha realidade, é por isso que eu falo que tem pessoas que estão dentro de um quarto escuro, no fundo do poço, e ninguém percebe. Verdade. Mas a pastor. senhora concorda que tem pessoas que colocam máscaras? Que colocam máscaras. E Exatamente. encaram o sofrimento, afirmando para si mesmo que eu dou conta. Que está bem. E então, assim, e fica tão mais difícil para. Claro que a senhora estuda justamente para isso dali, até mesmo para acompanhar, né? Que é um Sim, processo de sim. acompanhamento para analisar, saber. É ter uma empatia, né? Isso. Hoje em dia tudo ela conhece. A senhora tem esse conhecimento, né? Sim, E sim. Depois de 5 anos que a senhora está estudando aí, você está querendo chegar? Não, é que tem pessoas que não sabem ainda, igual a pastora Vânia, eu precisei dar um grito. Dar um grito, Então, assim, mas sim. tem pessoas que ainda não sei se é força, É. porque assim, se eu não tiver empatia, que acredito que da época muita coisa mudou. Na época da pastora, outras coisas que deixaram mais acessíveis a ajuda também levou outras pessoas a serem ajudadas. Mas Sim. até a pastora entender que ela precisava, ela falou que não foi ninguém que levou ela à igreja. Ela deu o grito e ela falou assim, eu preciso ir. Eu preciso ir. Incrível, gente. Que a igreja era bem pertinho lá da minha casa. A senhora nunca entrou lá dentro? Só Nunca entrou tinha depois entrado. desse grito? Eu entrei através desse grito. Por quê? Porque esse grito me fez pedir socorro. Entendeu? Aí daí a senhora foi começando a mudar? Aí Foi eu- rápido ou Não, um processo doloroso? Teve mais um doloroso? processo, porque nada principalmente quando se fala do seu emocional, não se cura da noite para o dia, entendeu? E outra coisa, nós também precisamos nos ajudar, porque talvez você ache o caminho. É igual muitas pessoas buscam ajuda na igreja, né? Busca na oração, busca no medicamento, Sim. né? Mas se ela não buscar uma força que dentro dela tem, que é a positividade, que eu preciso ser positivo naquilo que eu quero, eu não consigo. Porque eu vejo hoje, nos dias atuais, pessoas que parecem até estar bem. Ela sorri, ela brinca com você, entendeu? Mas por detrás da coxina, ela é uma pessoa ainda doente. Sim. Tá Doente, trancado ainda, a senhora né? falou. Então, quando é igual o Camara falou, né? Se esconde por detrás de uma cortina. A máscara, né? A pessoa coloca uma máscara, eu digo que é a máscara do chamado palhaço, né? Que ri, brinca, faz a alegria do outro, mas ele mesmo está destruído. Entendeu? E hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com isso, porque tem muitas pessoas que vivem isso hoje. E hoje, Tarles e Mara, é fácil da gente detectar. Pastor. É fácil. Como a gente detecta isso? Nossa, é uma coisa, o chamado comunicação.
né? A comunicação ela é muito importante. Isso aqui, que, né, por exemplo, nós sentamos para olhar um no olho do outro. Tem pessoas que olham tão fixo em você que ela não quer mostrar o que ela está sentindo. Já tem outras pessoas que, quando você senta com ela, ou que você olha para ela, você já vê o interior dela. Você já fala, caramba, essa pessoa... Os olhos falam, né? Os olhos falam. Si. Eu gosto muito disso. Desde quando eu aceitei Jesus mesmo, que eu fui para a igreja, eu gosto muito disso, de olho. Porque o olho, ele fala muito. Às vezes não são nem as palavras, mas da forma com que você olha, você já consegue identificar, sabe, uma pessoa. E você pode observar, tá, Lizimara? Quando a pessoa não olha no teu olho, você pode investigar mais, que você vai descobrir muita coisa dela. Às vezes, é uma coisa interessante, que às vezes quando você, não conhecendo a história da pessoa, mas você tem uma afinidade de dizer assim, você tem uma empatia. Sim. Você encontra com a pessoa e fala assim, tá tudo bem? A pessoa responde, tudo bem. Você pergunta de novo. Sim. Tá tudo bem mesmo? A pessoa já vai entender que você está tendo empatia de se preocupar e falar assim, porque tem pessoas que já não esperam mais nem falar mais alguma coisa. O olhar dela entrega. E é como se fosse um sofrimento, eu preciso conversar, o diálogo, né, pastora? É o diálogo é algo fundamental. Tudo, então, igual a senhora falou no começo, é o grito. É o grito. É falar, não é isso? E olha, quando você vê uma pessoa, muitas das vezes, no vício da droga, no vício da bebida, entendeu? Ela muitas das vezes ela está querendo esconder o que ela está sentindo. Né? É uma fuga que ela encontra, entendeu? Naquele momento. Porque traz um êxtase, né? Traz um êxtase para a sua alma, para o seu corpo, mas que, na verdade, vai passar. E quando passa aquele efeito, a realidade da pessoa continua a mesma. Não houve mudança, não houve nada que trouxesse ou amenizasse. Ela só procurou mesmo um refúgio. Né? E, na verdade, um refúgio para uma situação dessa não é tudo. Nós precisamos realmente buscar a cura. Eu até digo que tem situações que não tem uma cura, tem um controle. A pessoa passa o resto da vida dela sendo controlada, né, pelo medicamento, por um acompanhamento psicológico, terapêutico, né, porque ela já não consegue mais. Mas se você detecta o problema mais cedo, no começo, né, é mais fácil. Toda doença, ela tem a sua cura, né? Até o câncer tem. Verdade. Se o câncer você não buscar ele no começo, a cura ele vai te matar. Sim. Né? Mas quando você descobre no começo, você vai achar a resposta, né, para a cura. Então, com tudo nas nossas vidas também é assim. Então, isso para mim está sendo assim algo, não sei se a gente começa a se observar. Nós somos um espelho. O seu espelho, entendeu? É como se você estivesse olhando no espelho. É um espelho. As nossas vidas é como um espelho. Nós temos que olhar. Por que tem pessoa que tem medo de se olhar no espelho? Porque ela tem medo de ver aquilo que ela não quer ver, né? Mas muitas das vezes eu preciso me olhar. Inclusive, hoje eu falei com uma pessoa, foi interessante, falei assim, tira a sua roupa todinha e se olha no espelho. Que é isso, Vânia? Que é isso? Falei, sim, você precisa se ver e se conhecer. E muitas das vezes você tem medo de olhar e refletir a sua imagem, porque você está gorda, porque você está feia. Não, é por isso mesmo que você tem que se olhar e procurar olhar dentro de você, da sua imagem, porque lá dentro tem uma pessoa que precisa mudar. Você não era assim. Botar em prática, né? O amor próprio. Exatamente, botar em prática o amor próprio. E é muito difícil quando uma pessoa se rejeita. É a própria rejeição, é a rejeição de si próprio, entendeu? Não quero uma balança, não quero olhar no espelho. Eu estou bem.
eu estou muito bem assim. Mas, na realidade, a pessoa não está bem. Mas ela se adaptou àquele estilo dela, sabe? E Acomodou-se a não querer mudar. Mas né? só que é interessante, quando ela começa a trabalhar isso, começa a se olhar, começa a botar na balança o que precisa mudar, cara, a vida da pessoa muda completamente. Verdade. Tanto muda o físico, como muda também a mente. A mente, o ser humano, se o ser humano soubesse o poder que ele tem na sua mente, ele não se deixaria se fracassar tanto. E hoje em dia, né, tem muito vitimismo, né? O vitimismo, né? Esse vitimismo é que não deixa a pessoa encontrar-se com ela mesma. A pessoa se priva, né? Se A senhora priva. falou algo interessante. Eu queria fazer uma pergunta, acho que não Pode tá nada fazer. fora do É porque a gente vê, a gente se congrega da igreja, né? A gente vê muito casais que estão... Que a senhora tocou num ponto aí que eu achei interessante. Aham. Tem muitos casais que estão de um jeito, por exemplo, vou dar o exemplo meu e da Mara. A gente estamos casados, a mulher não se arruma, eu não me arrumo, mas a gente se separou, começa a se arrumar. Por quê? Essa Essa é o dilema, né? Por que Porque que não eu vou tem. me cuidar depois que eu perco tudo aquilo que eu tinha de melhor e que eu poderia estar cuidando? Porque começa em mim. Isso. Né? Começa em mim. Isso é uma pergunta Isso. interessante. Por que que a pessoa só se vê depois que sente a dor Só sente da a dor. perca? Verdade. Aí ele tenta se reconstruir, tentando mudar a sua aparência. E muitas das vezes ele mudando a aparência dele não vai tirar a dor dele, porque a dor não é interna, quer dizer, é externa. Não entendo. É interna, não é externa. Não é aparência. Não é aparência, é dentro. Entendeu? Aí, às vezes, a pessoa quer mudar, vai para academia, vai para longe, arruma cabelo, faz unha, né? Para chamar a atenção do outro. Mas só que será que o outro vai enxergar aquilo que ela não enxergou? Aquilo que ele poderia ter enxergado antes? É aquilo que a gente sempre fala. Eu gosto muito quando isso me chamou muita atenção, que o pastor Alex, ele sempre falava assim: Vânia, você precisa ter uma posição. Está entendendo? Ele sempre falava, né? Eu por ser uma... Eu não me preocupava muito comigo, né? Com cuidar de estética, né? Que Sim. é cabelo, unha. Eu achava isso assim uma Vaidade, bobagem. Eu achava Fútil, entendeu? Eu fútil, achava vamos- fútil. Não é que eu achava que era uma vaidade, mas eu achava que não tinha necessidade. Se eu estava com a minha unha arrumadinha, limpinha, meu cabelinho, Com a né? roupa limpinha, não importa a roupa, importante é ela tá limpa. Maquiagem, essas coisas, não tem, eu não me sinto bem, eu até falava assim, né? Não me sinto bem. E com o tempo, eu imagino assim que ele queria me chamar a atenção para mim mesma. Para mim mesma. Poxa, você precisa ter uma posição, talvez uma posição comigo mesmo, uma posição como líder, né? Que a senhora é exemplo, Né? O exemplo, né? Como tem até uma palavra que diz, né? Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Então, muitas das vezes as pessoas querem ver em mim e não adianta, porque aquilo que a Mara falou é como se eu quisesse mostrar algo que eu não sou. Então, eu falava assim, mas eu sou assim e pronto, acabou. Você está entendendo? Sim. Porque eu sou assim. Na síndrome da Gabriela. Síndrome Eu nasci da assim, Gabriela. eu não vou ser assim. Não, é assim. Mas aí eu me descobri que eu posso ser mais. Eu Sim. posso ser a Vânia, né? Externar aquela beleza mulher que a gente tem, né? A beleza, ela vem de dentro para fora, mas eu também posso cuidar da minha estética, posso cuidar da minha aparência, né? Eu posso ser saudável. Isso também faz bem para a nossa alma. Porque quando você olha no espelho, você fala, caramba, eu estou tão diferente. Né? Assim, você vê um brilho em você. A autoestima, né, A autoestima, pastora? né? Não é todo dia que você se olha que vai, Né? né? Não mesmo. Mas é gostoso quando você sabe que você precisa ter uma posição com você mesmo. Talvez o outro
que estava mandando eu me posicionar, queria falar com palavras. Né? Você tem que ser mãe, você tem que isso, aquilo. Só que para não ferir, para não machucar, ele só falava sabedoria, né? Porque eu chamo isso de uma certa sabedoria. Sim. Porque quando eu me arrumo assim, nossa, você tá linda, né? Mas, elogio, né? A gente vê que é verdadeiro aquilo, porque tá na fala da pessoa, você sabe disso, né? Então é muito sério isso aí, mas eu preciso olhar para mim no espelho e eu mesmo dizer para mim quem eu sou. Aí esse foi um dos princípios, quando a senhora deu aquele grito. O grito, é o chamado grito de guerra, né? Grito de guerra. Aí a senhora entrou na igreja, aceitou Jesus. E dei uma alavancada. Uma virada de vida. Sim. Tenho 4 filhos, né? 4 filhos. E 4 dependentes. 4 homens, né? Na época, eram todos dependentes de mim. O mais novo tinha 1 ano e 9 meses, que era o Jackson. Um bebê. Né? E eu tive que ser mãe e pai ao mesmo tempo para não deixar meus filhos se perder. Né? Então eu tive que muitas das vezes externar as minhas dores para não mostrar para ele as minhas fraquezas. Isso feriu a senhora ao mesmo tempo? Fere, sabe? Senhora, vamos voltar nos gêneros de mulheres. Tem muitas mulheres que estão passando por isso hoje. Sim. E acaba querendo, nós já estamos no Setembro Amarelo, começa a externar isso na depressão. Né? Na depressão, porque fala, eu não dou conta, não consigo, eu tenho que ser forte na frente dos filhos. Sim. Chora. E por trás chora, por trás se automutila. Se fere, entendeu? E tem muitas pessoas que têm tabu achando que é só jovem e adolescente que faz isso, né, não pastor? É verdade. Não é verdade. Tem gente que tem um tabu dizendo se assim, engana quem pensa isso. Isso é coisa de jovem, de adolescente. Não é. Se engana quem pensa dessa forma, porque é por isso que se fala que a depressão é algo silencioso. Ela não vai te matar de uma vez. Ela vai te levando de pouquinho. Entendeu? Às vezes a pessoa está querendo te chamar a atenção de alguma forma, mas o outro não percebe. Né? Às vezes está do nosso lado. Né? A gente já viu situação de pessoas dentro da igreja. Não digo aqui na nossa, mas nós já vimos situações dentro da igreja, a pessoa de altar, né? E no outro dia a situação veio, né, aflorar, aparecer. Então, que o Felipe Galdino comentou, do Bruno, que ele era um levita, tocava bateria. Isso acordou, viu? Isso deu uma... Ele fez até o Felipe Galdino falou que fez até como é que fala? O quê? Um projeto de lei em cima disso, para acordar o povo. Deu uma despertada, porque foi ali onde viram que não é só ter uma vida espiritual. Entendeu? Sim. Deus cuida, sim, da nossa vida espiritual, mas nós também temos um emocional. O lado espiritual é um lado que a gente busca quase todo dia. Você ora, né? Você, às vezes, jejuma, você busca se fortalecer com a palavra de Deus, mas a sua alma, o seu emocional, como que ele está? Às vezes é isso que muitas pessoas não entendem, né? Mas quando a gente percebe que alguma coisa não está saindo do controle, eu preciso dar um grito. Alguém precisa me dar uma direção, entendeu? É como uma panela de pressão, né? Sim. A panela de pressão, se ela estiver muito cheia, o que vai acontecer? Estoura. Vai explodir. Nunca passei, obrigada, Jesus. Mas me parece que uma das características também é o isolamento. O isolamento. Afastar de amigos, de pessoas, familiares, pessoas, né? Pessoas próximas, sim. E aí se torna bem mais difícil. Então, é um sinal e se torna um momento, tipo assim, eu fico observando porque tem pessoas que... Um colega lá, do meu sobrinho lá no Ceará, do nada, tava menino jovem, bonzinho, tava lá brincando. No outro dia, o menino entrou dentro do quarto com um cinto. Se enforcou. Deixou uma carta para os pais
E então, infelizmente, mas não ninguém, nossa, e todo mundo depois. Nunca percebi, nunca pensei, nunca imaginei, porque para eles não tinha sinais. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Entendeu? Muitas. Quantas? Não é pouca, não. São milhões. Milhões de pessoas. E tem aumentado muito essa preocupação, sabe? De cuidar, de se preocupar mais com o outro. Nós estamos, né, tendo, né, até mesmo na faculdade, acolhimento, né? Já está tendo o CPP, né, que é Centro de Apoio Psicológico, né, lá na faculdade, né, que recebe, que acolhe. É baratinho, né, porque é mais para pessoas que não têm muitas condições, e principalmente adolescentes e crianças, porque a demanda maior, gente, é entre crianças e adolescentes. Exatamente, nós estamos tendo um trabalho que assim, está sendo excelente, mas que eu fiquei assim de queixo caído por ver tantos mesmo adolescentes vivendo doente, com seu emocional doente mesmo. Então, é uma forma de nós nos despertar. Isso aqui é um despertamento. Falar, dar palestras, né? Chamar a atenção do silêncio, porque é silencioso. E, às vezes, a pessoa até está com depressão e, muitas das vezes, ela nem sabe que está. Sabia? Ela nem sabe que está. Mas ela está para o passo da depressão. Começa com o quê? Com isolamento. Afasto dos amigos, quero ficar sozinho. Às vezes você... Né, eu vi um exemplo um dia desses de uma pessoa que os pais saem, né, e a pessoa fica sozinha em casa. Eu falei, olha, eu não quero que vocês pensem que eu estou interferindo na criação da sua filha, mas observa mais. Essa menina, ela não é mais a mesma. Ela não é mais a mesma. Então, vocês, como pai, acorda. Tá? Eu não vou dizer que ela está depressiva, mas que ela está no passo disso. Quando você chama para sair, não quero, não quero ficar. E tem outra coisa que tem privado muito também, né? A rede social, né? Que a gente sabe. Falar isso já, a tecnologia hoje em A dia. tecnologia tem tirado, né, dos nossos. Não é só, não vou falar só do jovem, só do adolescente, só da criança. É de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Se a gente não tiver cuidado, a gente pega nisso aqui, né? Isso aqui tem sido assim, né? Essa coisinha aqui tem sido algo assim que tem tirado a nossa essência humana. Não vou nem dizer a essência espiritual, a essência humana. Estamos esquecendo que, como seres humanos, nós precisamos de comunicação, né? De um para o outro, né? diálogo, de estar mais próximo um do outro, né? Mas cada um entra no seu mundinho. Você pode observar isso. Então, essas atenções, né? Quando fala do Setembro Amarelo, é porque foi, né, colocaram essa data, né, até o dia 10, né, que foi contado como o dia mesmo da prevenção ao suicídio, porque é uma preocupação que tem que ser observada. Observar em todos os ângulos, casa, colégio, instituição evangélica, né? Porque não é porque eu sou cristão que... Tudo, não, né? pelo contrário. Eu não vou dizer... Isso aí não é dizer que é inimigo. Mas o maior demonizar tudo. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. Somos nós mesmos, né? Verdade. Não existe um inimigo invisível que se chama espiritual, não. Nós precisamos ter cuidado conosco mesmo. Nós somos nossos maiores inimigos, se nós não tivermos cuidado. Entendeu? Então, estou estudando ainda, não terminei, estou no caminho do aprendizado, né? Nós temos supervisão toda semana, e a nossa supervisora fala, vocês vão sair daqui, mas vocês vão continuar sendo pesquisadores, porque vocês vão ter muita demanda,
entendeu? Não pensa que você vai terminar esse curso, guardar o seu diploma e está tudo bem. Não, pelo contrário. Aí é que vocês vão trabalhar mesmo e ser pesquisadores. Então, na minha vida, né, para a gente entender, foi um começo muito importante. Eu me autodescobri, eu saber quem é a Vânia. Aí, a senhora conheceu. E como é que foi esse negócio de pastoreio para a vida da senhora? Pastoreio, porque quando eu fui para Jesus, eu fui quebrada, né? Sim. Geralmente tem uma pessoa que vai trapilha, né? Uhum. Outros vai porque tá bem, mas eu, na realidade, eu fui quebrada. E nesse momento que eu fui quebrada, que eu encontrei apoio, pessoas que abraçou, me deu aquele abraço acolhedor, que me acolheu mesmo, né? Eu tenho preguiça, não sei se vocês vão entender, mas eu tenho preguiça desse nome, Tamo Junto. Tamo junto? Por quê, pastor? Eu não gosto, porque não existe isso. Na hora que você mais precisa da pessoa do teu lado, você está sozinho. Fato. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. Poxa, mas se estamos juntos, nós não estamos juntos só na hora da alegria, né? Na hora de nós estamos juntos em todos os momentos. Mesmo que eu não esteja perto, mas ligar, é um feedback, né? Chamado, né? Ligar, e aí, fulano, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de uma ajuda? Entendeu? Esse é o papel do estamos juntos. Independente do credo religioso, estamos juntos. Agora, é algo que pesa, né? Então, naquela época que eu estava naquele estado, que a minha pastora, eu lembro como se fosse hoje a pastora Maria, né? A Maria de Jesus, né? Uma mulher Maria linda. de Jesus, tá? Maria de Jesus. Eita, Ela me glória. abraçou e falou: Vânia, você é mais do que vencedora. E tudo isso que você está passando vai ficar no vale do esquecimento. Quando ela falava vai ficar no vale do esquecimento, eu falava, como? Como é que tira isso de cima de mim? Entendeu? E para mim chegar onde eu cheguei hoje no pastoreio, lá no livro de Romanos, eu até li essa semana, fala da experiência, né? Livro de Romanos nos fala sobre a fé gera a esperança gera a experiência, entendeu? E então a gente tem que ter fé que as coisas vão mudar. A gente tem que ter fé que vamos dar a volta por cima. Hebreus 11:1 fala, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Então, eu lutava para ver a minha vida mudar. Eu não... E tinha, né? Falava, ó, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo... Uma coisa que eu tinha preguiça era né? Por quê? Porque a gente fica ansioso. Você fica ansioso, você fica, meu Deus, por que não aconteceu logo? As pessoas estão vendo e eu não consigo ver. Né? Mas todo o processo que você passa na sua vida é para gerar em você experiência. É verdade. O que eu vou passar para o outro se eu não viver? Eita, glória, isso é a pura verdade. Você está entendendo? Sim. E eu sempre, eu vim entender isso com o tempo, eu vim entender isso com a bagagem que a gente vem trazendo na caminhada nossa. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, como que eu vou passar para... Você vai falar contos de carochinha sem conhecer? Verdade. Então, foi isso que me fez firmar as minhas raízes, lutar, né? Cheguei a um tempo que eu conheci hoje o meu digníssimo esposo, né? Chega os olhos brilham. Que me tirou, né, do monturo, né? Me achou como um bagaço de laranja. Porque hoje eu me olho, né, eu vejo brilho, eu vejo, né, uma mulher, né, que tem algo a oferecer, mas aquele período lá eu me achava um lixo. Meu Deus. Sério. É assim que muitas pessoas se veem. Por isso que tem medo do espelho. Agora eu entendi a função do espelho. Entendeu, filho? Entendi, agora entendi, pai, forte. E quando eu conheci ele não olhou para a minha formosura. Ele olhou para a Vânia. Ele olhou aquilo que a senhora não olhava. Aquilo que eu não via. E meu marido sempre vai perguntar, o que você achou de mim? Ele, você é formosa, eu, mas aonde? Aonde? E ele, você é elegante,
você sabe se arrumar, né? E isso foi me levantando, foi lá aumentando a minha autoestima, porque palavras positivas Sim. também te ajudam, sabia? Sim. Palavras de você pode dar o seu melhor, sabe? Então, foi essas palavras, né? E eu me sentia, né, uma menina, né? Começando uma vida novamente. Uma nova oportunidade. Uma né, nova professora, de oportunidade, como história. todos nós temos. Nós nunca podemos dizer, eu não vou conseguir. Eu achava que eu não ia conseguir. Eu achava que a minha vida parava ali, naquele monturo, naquele lixo. Lixo por quê? Porque é assim que você se sente quando alguém te abandona. Quando alguém, sabe, te desvaloriza. Você sabe que você tinha um valor e que você, muitas das vezes, deu tudo da sua vida por algo que, de repente, pega você como papel e te joga fora. Isso acontece com muitas pessoas. Sim. E é isso que adoece. Entendeu? Aí entra o quarto, né, novamente escuro. Não quer saber mais de nada. E é por ser uma coisa muito particular, ela começa a ser de externa para fora, porque não vou dizer que como mãe você vai culpar os meninos, porque você se preocupa, o que eu vou fazer a partir de agora, né, com os meninos. E tem muitas pessoas que realmente não conseguem dar esse grito e dia após dia vão ficando mais escuro. E as pessoas não, e querendo ou não, as pessoas também se afastam. Mara, infelizmente. É incrível que o que me deu mais força para mim superar tudo que eu passei foi meus filhos. Glória a Deus. Foi meus filhos. Porque em situações já ouvi dizer, eu nunca presenciei nem vi com os meus olhos, meus próprios olhos e meus ouvidos, mas quantas histórias a gente escuta que abandonaram os seus filhos, que preferiram a parte mais fácil, né? Sim. Porque ali a senhora saberia que eles agora era totalmente dependente da pastora Vânia. E era um novo, meu Deus, o que eu vou fazer? E a senhora conseguiu. E é tão forte, Thales, mais Mara, que hoje a gente vê isso, né? Uhum. Eu falo que Deus ele é tão maravilhoso que Ele sempre está falando conosco, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida. Só que a gente fala, como? Né? Eu vou trazer prosperidade sobre você. Como, meu Deus? Se às vezes a gente almoçava, mas não tinha o que comer na janta. Entendeu? Aí a gente ouviu uma pessoa falar disso, que você vai ser próspero. Eu falo, meu Deus, não sei onde que vai sair isso. Aí, quando você vê na caminhada, sabe, tudo que Deus vai fazendo, vai aplanando, sabe, vai quebrando as muralhas. Ó, chega a dar arrepio, né? Vai quebrando as muralhas. E eu sempre olhava, quando eu conheci o pastor Alex, eu sempre falava para ele, você é muito novo. Você é muito novo. Isso magoou muito a senhora? Isso prendia eu sofri. Porque era algo que Deus tinha me dado, mas eu não queria aceitar. Rejeitava. Eu rejeitava porque eu falava, meu Deus, eu vou sofrer de novo. Com medo dele te abandonar. Com medo dele me abandonar, com medo, sabe? Porque ele é jovem, né? Vocês sabem que ele é mais novo do que eu, não tenho vergonha de falar isso. E como é que as pessoas olhavam para a senhora quando viam com ele? Gente, é incrível, né? Naquela época eu não sabia o que era pedofilia. Mas eu já fui chamada até de pedófila. Eu falei, cara, e eu achava natural, porque eu não sabia o que era, né? Há 10 anos, há 15 anos atrás, pedofilia não se via falar quase. É ou não é verdade? Então, hoje, quando eu vejo falar de pedófila, meu Deus do céu, eu já fui pedófila. Mas é engraçado, porque é engraçado e, ao mesmo tempo, abre um leque, porque ele decidiu andar comigo. Eu rejeitava muitas das vezes, assim, você desculpa, né, que é muito forte. Às vezes ele me rejeitava, eu queria rejeitar o que Deus estava querendo me dar, né? E tudo ia contra. Tudo ia contra, tudo. Tudo ia contra? Tudo, família, amigos. Mais difícil ainda. Amigos, sim. Né? Mas foi uma luta nossa. É aquilo que ele fala. Eu decidi.
eu decidi andar com a Vânia. Eu decidi estar junto com ela. Foi uma decisão nossa. Porque se a gente tivesse olhado, Mara, Tarles, para a circunstância, para o que os outros falam ou deixam de falar, a gente não teria chegado na história que a gente tem história hoje. linda e maravilhosa vocês têm hoje, porque é uma mulher mais velha, 4 filhos, novo. Como é que a sociedade aceita um negócio desse? Não é verdade? Se não for Sim. obra do Senhor. Porque as pessoas vão olhar para a senhora e falar, como assim? E é engraçado, né, que ele me devolveu o que eu não tinha, a minha juventude. Eita, isso é forte. Sério, ele devolveu o que eu não tinha mais, né? Se vocês olhar fotos que a gente tem, nós dois, é totalmente o oposto do que a gente é hoje. Pastor Magrelão, a pastora entendeu? Mas para a gente chegar no pastoreio, a gente teve que ter experiências dolorosas. Até mesmo porque hoje a gente cuida de pessoas. E quantas pessoas? Porque é como a mão, né? Deus, quando nos fez assim, já para a gente saber que ninguém é igual. Verdade. Né? Que ninguém é igual. Então, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua forma de ser, de agir, de querer tomar decisões, de seus valores, entendeu? Sim. Então, é muito, muito... Então, isso foi juntando, sabe? Nós fomos juntando os úteis ao agradável, né? E é incrível, Tarles, que eu digo para você, se a minha vida parasse hoje, eu poderia dizer que eu sou uma mulher realizada. Glória a Deus. Glória, né? Sou uma mulher realizada como mãe, como esposa e como líder. Amém. O que eu pude fazer, né, até aqui, eu não sei o dia de amanhã, porque o dia de amanhã eu não sei, porque não nos pertence, mas até o dia de hoje, sabe, aquela paz, Sim. É por isso que eu digo que hoje eu sou totalmente, não tenho mais aquela ansiedade que eu tinha, aquela correria que vocês viam ter na igreja. Vocês observam, né, que eu não entro muito em cena, eu gosto de ficar mais quietinha. Deus trouxe isso dentro de mim. Teve um momento que o Senhor falou para mim, filha, você não faz nada. Quem faz sou eu. Você não muda nada. Quem muda sou eu. Aí botou, né? Eu senti uma mão, sabe, assim, tocando aqui em mim e falando, tenha paz. E a partir desse momento que essa paz entrou no meu coração, glória a Deus, eu durmo bem, eu passo o dia bem, nada, sabe? Tem que ser uma coisa muito séria para me roubar, assim, sabe, a minha paz. Eu até comentei isso com uma pessoa um dia desse. Meu Deus, eu tenho até medo, porque é uma tranquilidade, sabe? E eu falo isso para o pastor Alex. Eu falo isso para ele. Pastoreio, ele não pode ser pesado. Porque Deus, ele não dá um fardo que você não dá conta de carregar, né? Verdade. E quando é igual no livro de Mateus 11, 28, quando o Senhor fala que vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, gente, quando está pesando sobre nossos ombros, está saindo da vontade de Deus. É uma coisa errada, né? Está saindo da vontade de Deus. Então, o pastorear, para mim, no início, foi um peso. Foi, pastor? Sim, porque eu não sabia como lidar com ele. Não só com ele, com as emoções da senhora, né? Com as emoções. Porque... Pelo que a senhora está falando, a senhora é muito intensa, muito inquieta, queria meter a mão em tudo, fazer tudo. Exatamente. E querendo ou não, acaba atrapalhando, não é verdade? Acaba Acho atrapalhando. Que tem muitos pastores hoje que estão passando por isso. Querer fazer tudo, não, sou eu, e não dá conta. Sou eu. Não dá. E não consegue passar essa leveza que a senhora tá sentindo hoje, né? Sim. Como é que a senhora conseguiu chegar a esse nível? Porque querendo a gente não se formar agora, glória a Deus, aleluia. Em outubro agora eu vou passar por essa convenção. Novembro, não é isso? Dia 18 de novembro está passando a convenção. Tarles, as experiências que você vai gerando, sabe, vai
vai te tranquilizando. Porque é como eu falo, a obra, o pastoreio é um chamado, né? A gente sabe que quando você não vai pelo chamado, acaba não dando certo. Como a gente vê muitos, né? Que começa, que luta, e que isso, aquilo, e acaba não vendo aquilo que é o que a pessoa deseja, né? Que é o crescimento. Eu acredito muito nisso, que cada um tem um chamado, né? O pastoreio. Eu até comento isso com o pastor Alex. Não é porque eu estou aqui com vocês hoje, não, mas eu vejo em vocês chamado para pastoreio. Porque vocês conseguem atrair, entendeu? E o pastoreio é como Jesus. Jesus, ele ia, pregava, e as pessoas gostavam de ficar com ele. Gostavam de ouvir Jesus, né? Assim, gostavam, eles se sentiam bem ao estar ao lado de Jesus. Eu acho que esse é o chamado, porque é você gostar e você se sentir bem ao lado daquela pessoa. Você sentiu um sacrifício. Exatamente, exatamente. E aí, aquele ali vai atraindo o outro, né? Porque vai impulsionando o outro a se aproximar de você. Sim. Pela carisma, pelo vamos dizer, a forma de acolher, né? É uma coisa diferente, é um amor. Eu vou dizer para você, se depender só de mim, acho que eu não era pastora, porque eu sempre fui áspera, né? Sempre fui muito grossa, né? Mas Deus une o útil ao agradável, né? Pastor Alex do meu lado, aquele homem manso, humilde, né? Com essa mulherzinha bruta, né? E essa mulherzinha bruta hoje não é mais aquela que queria fazer tudo do jeito dela, sabe? Obrigada. Queria fazer tudo do jeito dela, né? Se não fosse do meu jeito, não estava legal. E isso, em vez de eu atrair as pessoas, o que eu fazia? Eu distanciava. Ainda reclamava. Ainda reclamava. Você vê como é que pode, né? Porque reclama. Bruta, né? A pessoa bruta. Então, ninguém me ajuda, ninguém quer fazer nada. Então, eu vou e faço, né? Não tem problema. E isso acaba que não é isso, pastoreio. Não é isso, pastoreio. Até porque as pessoas, quando vêm para nós, vêm ferida também. Vem do jeito que a gente estava, né? Vem do jeito que a gente estava. Do jeito que a gente era, vem da mesma... Deus manda as pessoas, parece que eu vou te passar por aqui, para que outra pessoa vai passar e eu vou te ensinar isso aqui. Exatamente. E se você não der lugar para mudar, não vai ter como. Não vai, não. Você vai sofrer e não vai construir o que você quer, né? Uhum. Que é um legado. E pastoreio é chamado mesmo. Eu vejo isso na vida do pastor Alex. Mas ele tem eu acho lindo o chamado dele, né? Porque ele tem hora que ele dá aquelas explosões, né? Que você sabe que isso aí é do humano, né? Ele não é sanguíneo, ele não é sanguíneo. Eu digo que ele tem até dizer, eu sou sanguínea, né? Ele já é a parte mais calma, né? Mais sereno, mas também é aquele cara que quando ele estoura de uma vez, né? É uma bomba relógio. Mas é isso aí que vocês veem. Ele não esconde o que ele é. Não sei se foi militarismo, né? Que também todo, né, aprende aquela posição. Todo mundo fala, mas o pastor é porque é militar, né? Não, mas é porque desde quando que eu conheci ele sempre foi esse homem sério. O pastor Alain começou a sorrir porque eu falava, amor, sorri. Sério? Mas acho também que é a questão do caráter, né? Uma formação de caráter e a necessidade também. Sim. Porque já pensou, quando a senhora falou assim da explosão do pastor Alex, ele é apaziguador em tudo. Apaziguador. Eu vou lá, bagunça, ele vai lá e arruma, entendeu? A pastora Vânia é o olho do furacão e o pastor Alex apaziguador. E eu vejo em tudo, Deus nos mostra que tem do equilíbrio, né? Igual eu falei assim, eu nunca me formando agora, nós estamos se formando agora, mas eu falei assim, eu nunca pensei ser pastora, me colocar... Sério? Você não pensa pastora, eu não pensava. As pessoas falavam assim, não sei o que antes, não sou chamado, pastora Mara. Porque pastoreio, assim, a gente pega como responsabilidade. O Tarles, ele sempre falava assim, eu quero ser o melhor pregador, o melhor pastor, eu vou ser um pastor que vou ganhar muitas almas, meu glória a Deus, estou contigo, a mulher do pastor. A mulher do pastor. E só que Deus sempre colocava assim, aonde o Tarles está, a Mara está. Mas aí teve um porém, né? A gente Sim. passou por uma tribulação esse tempo agora por causa disso.
Eu sempre falo, acho que muita gente passa por isso, sempre que eu Sim, quero, eu compartilhei com a pastora Vânia. quero. É a crise de identidade. Mas na hora que você consegue, ele fala, não quero mais não, é muita coisa, não, deixa quieto, não quero É a mais chamada não. crise, né? Mas, que mas a é igual eu gente falei tem. também, a gente comentou até no Convicast anterior, o peso da responsabilidade nos traz também medo. Traz Que a medo. gente citou sobre Mas Pedro. traz Citamos sobre Pedro. Pedro, eu acredito que ele teve muito medo. E agora? resistência, né? O que, ele que eu teve, vou né? fazer? Que Jesus não está mais entre nós. O que, que eu vou fazer? Aí Agora ele o teve Thales, que quando ele levar o assustou, Me assustei, eu pensei e já tô terminando, Surtou. tô fazendo. É, eu quero mais não. aí Eu quero esse vamos negócio lá, mais. vamos orar. Eu não sei o que que tá entendendo. E os hoje eu caras aí, vejo. o Douglas chegou em mim, mano, tu vai largar agora, vai nadar e morrer na praia. Eu falei, pô, mano, quero mais dois pro ano que vem, pô. Quero mais Caramba, não não sei o quê. Eu acredito. falei, não quero. Não ia, eu não fui pro ITQ, acho que umas 2, 3 vezes. Duas vezes, não foi? Um mês. Mas mês, sabe o que, sim. que é isso? É o caráter sendo forjado. No meio do que você está fazendo, a gente vai sendo lapidado. Aí quando você vê que aquilo ali vai doer, fala, cara, não quero isso para mim, não, estou fora. Entendeu? Mas não é que você quer desistir. É porque você tem que passar por esse processo. Amém. Esse é mais um dos processos que a gente passa, entendeu? Entendi demais, Você vai entender lá na frente. Não é o hoje, não é o agora. Entendeu? Eu fico triste, Thales e Mara, quando eu vejo a pessoa caminha, aí quando chega no topo da caminhada, fala, não quero mais isso, não. Poxa, Não era o que eu queria. não era isso que eu queria, sabe? Mas vai vir tropeço, vai vir muralhas, vai vir, sabe, situações que vai querer te parar. Não tenho dúvida. Acontece isso com qualquer um de nós. Qualquer um O acontece. negócio ardendo lá dentro, pastor, doendo. Falou, não, eu te chamei pra isso. Eu, pô, não quero. A Mara ia pro ITQ, eu ficava sozinho, sofrendo em casa. Doidinho pra estar lá, né? Doidinho, aquela agonia dentro do coração. A indecisão. E eu intercedendo, meu Deus, visita agora, que eu não sei o que está acontecendo. Bora ver, bora orar. Tipo um bloqueio, falando, né? Meu Deus do céu. Ô Senhor, aí Deus falava comigo, filho, eu te chamei pra isso. Glória a Deus. Aí eu, pô, Senhor, deixa eu na mãe, eu quero aqui ficar na mãe dos bastidores, esse negócio de pastor. É muita coisa pra minha cabeça. Fala, aí vem a galera, os jovens trocar ideia comigo, pô, mano, tu já é pastor, Pastor velho. de jovem. Aí eu, pô, mano, não, cara. Eu só sou soltado, só sou líder. Mas tá na hora daquele, acho que aquele momento de dar um passo à frente. Sabe, todo pastor, quando está à frente de uma obra, ele quer deixar um legado. É, Entendeu? verdade. Pensa nisso. Isso é forte, isso é forte. Ele O quer legado deixar um é legado, forte. né? Ele quer deixar para alguém, né? E é por isso que muitas das vezes o pastor, quando alguém ele coloca alguém próximo a ele, é porque ele quer, ele conhece aquela pessoa, ele quer ser íntimo. Porque pastor, você sabe que não tem muita intimidade, né? De dizer assim, né? Eu tenho intimidade com fulano, não. Ele é muito reservado. Todo pastor, pastor, ele diz que pastor é de poucos amigos por isso, né? Porque não é que existe uma diferença, entendeu? Então, você está aqui, mas você precisa estar sempre olhando para cá. Porque é um todo aqui, ó, para você estar cuidando, mas você foi separado. Será que é isso que Você lembra, Jesus, o próprio Jesus, eu observando, eu assistindo essa série dele, eu observava que Jesus ele era muito silencioso. Ele era rodeado dos seus amigos, porque ele chamava, né, seus discípulos de amigos, era rodeado de amigos, mas ele não tinha aquela forma de falar, de se expressar, de lançar suas angústias, né? Uhum. Tanto que quando ele queria fazer isso, ele ia aonde? Só orar. Ele ia orar. Sozinho. Ele ia orar, entendeu? Porque há uma diferença, é muito difícil explicar isso. Quando você começa a entender o seu papel, o seu lado, você vai entender, entendeu? E muitas das vezes não entende, sabe, filha, esse lado do pastoreio.
Ah, que o pastor isso, que o pastor aquilo. Não, o pastor não é que ele quer se desligar, não. É porque há um diferencial. Quando um membro ou uma pessoa perde, tem muita intimidade com o seu pastor, um exemplo, e liberdade demais, acaba que aquela forma dele pregar, ou se não dele corrigir, já não vai ser mais a mesma, porque se tornou uma amizade. Acho que é isso que tá me segurando. E quando você vai falar mesmo, querer Se impor, posicionar. a pessoa não vai mais querer te ouvir, porque mistura as coisas. Não é que a gente é diferente do outro, não, mas é porque você foi separado. O posicionamento. É separado. Há uma separação. Depois vocês estudam um pouquinho, porque até falo um pouquinho do Mário de Oliveira, no nosso presidente Mário de Oliveira, que ele falava, tem um livrinho dele pequenininho, dos 10 mandamentos para o pastor. Né? Quem lê aquele livrinho sabe o que ele está falando. Ele quase todo, como é que chama? Todas as convenções que a gente vai nacional, geralmente vem um livrinho dele, um escatezinho. Você tem os seus amigos selecionados, porque você sabe que você pode contar com eles. Eu tenho certeza que vocês têm. As pessoas que vocês gostariam, por exemplo, é igual eu ser um presidente da República e eu vou ter que, ter que mudar toda a demanda. Uhum. Sabe como é que é? Vou ter que mudar tudo, mas vocês vão estar sempre do meu lado, porque eu sei quem são vocês. É isso que também demanda para a gente, né? E isso também Jesus nos ensinou no relacionamento dele com os 12. Ele fala assim... Tem uma passagem que ele fala que ele deixou eles ali embaixo do monte e foi, eu vou ter com o Pai. E ali ele ensina o relacionamento, né, que temos que ter em Deus, e quando ele voltou, eles estavam dormindo. Pois é. E ele fala... Então, assim, questão de relacionamento, até Jesus nos ensina a questão de estar no meio dos homens, mas estamos muito separados com o Pai. Esperar no Senhor, falar com o Senhor, uma preparação de diálogo com o Pai. Porque também, como a senhora falou, também Jesus teve os mais próximos. Pedro, Tiago, João, né? Quem foi? Mara, em matéria dessa área de pastoreio, eu sou muito... eu falo da pastora Vânia. Eu não consigo me relacionar diretamente com pessoas, sabe? De trazer para perto de mim, de trazer para o meu convívio. Eu amo, eu respeito, entendeu? Eu ajudo, mas eu não consigo, é uma coisa de mim. Eu não sei se foi porque a gente sofreu muito, né, na caminhada do pastoreio, tivemos muitas pessoas que abraçou você, que falou assim, conte comigo, né? Pega no seu ombro, fala, estou contigo para o que der e vier. E nas horas mais difíceis, a gente ficou sozinho. Então, eu criei uma certa resistência a isso, entendeu? Uhum. Então, eu sou um pouquinho pé atrás, né? Em matéria de amizade. Amizade em todos os sentidos. Todos os sentidos. Eu sou de poucos amigos mesmo. Acho que de quase não tenho, né? Às vezes eu fico, meu Deus, quem é meu amigo? Porque, realmente, para conversar e tudo assim, eu não sei. Até para conversar, para me abrir com a Mara, eu não consigo muito. Uhum. Entendeu? Entendi. Eu tenho essa certa reserva. Não sei se isso é bom ou é ruim, né? Mas eu tenho esse receio, assim, né? E eu vejo que é o chamado solidão. Porque é por isso que fala assim, que o pastor é meio solitário. Porque ele não pode se verbalizar com qualquer pessoa. Né? Porque se você for falar com qualquer pessoa, ela não vai te entender. Se aquela pessoa está ali para ser ajudada. Ajuda, né? Como é que o médico vai pedir ajuda para o enfermo? Você está entendendo? Sim, então, sim. São situações. Então, pastoreio é algo muito, é um chamado. Porque vem do coração de Deus. Do coração de Deus, tá? Fica atento. Eu gosto muito da parte onde me fala das lutas de Paulo. As lutas de Paulo. As lutas de Paulo. Ele nunca estava rodeado.
ele estava só na prisão, mas ele sabia do amor que a igreja tinha por ele. Exatamente. Isso você entendeu por quê? Porque ele estava só, mas lá fora ele tinha pessoas que estavam ali também cuidando dele, cuidando em oração. E esse lutando mesmo pelo- cuidado era recíproco, de Paulo com a igreja e de igreja da com igreja Paulo. com Paulo. Entendeu? E Paulo tinha um calo, né? Tinha Um espinho, na né? carne. Que ele carregava. Até hoje a Bíblia não fala onde que Onde que era esse esse espinho de espinho Paulo? seria. Então, assim somos nós. É. Nós também temos esse espinho e vamos carregar até Jesus voltar. Amém, Jesus. Amém, Capacita-nos, entendeu? Deus. Eita, glória. É forte, né? É. Então, um desses espinhos da senhora é não saber, não conseguir ter esses amigos próximos. Não consigo. Já tentou Gente, várias tanta vezes? gente vai saber disso, meu Deus. Mas isso é bom, mostrar uma... Mostrar a realidade, a naturalidade. Que os senhores sempre mostraram pra gente, o senhor, o pastor Alex, sempre mostraram a transparência pra gente. Mas Acho você já que- reparou que eu sou assim, eu não consigo conversar muito, né? Assim, de sentar, de participar. Eu sou mais recuada, porque eu não consigo, eu tenho medo, até medo de falar alguma coisa que não... Porque eu falo, né? Vocês sabem, quando é para pregar e tudo... Eu falo. Né? Quando Eu Deus falo. manda, então é só... Mas se for para me manter o meu silêncio, eu prefiro manter o meu silêncio. Ficar quietinha no meu canto. Que é bom, né? A Bíblia senhora mesmo faz tá fazendo- tardia para falar, pressa-te para ouvir, né, A pastor? senhora está fazendo como é que fala a senhora? É o TCC? TCC? É TCC, né? A senhora já está fazendo em prática, né? Está fazendo com um adolescente, que a senhora falou, comentou uma Eu vez. estou fazendo estágio, Estágio né? com um Eu adolescente, estou fazendo palestra. A senhora já deu alguma palestra? Não, vou dar uma palestra agora com a minha supervisora dia 27, Dia lá 27. no Colégio de Samambaia. Essa é a primeira palestra da Primeira senhora. palestra, fiquei tão feliz. Primeira com o de muitas, convite. em nome de Jesus. Quando ela falou, Vânia, eu queria que você palestrasse junto comigo. Eu falei, eu? Ela Vânia, eu quero que você escolha um colega do seu grupo para estar junto conosco. Eu tentei de todas as formas, nenhum quis, né? Aí ela falou, então vai ser nós duas. Eu falei, oba, só nós duas. Glória, Então, estou me preparando, né? Ela vai me mandar toda a demanda, né, do que a gente vai trabalhar. E a minha primeira palestra, eu tenho o meu sonho, né? A Dentro senhora da já minha teve- área. A senhora já teve alguma experiência com algum adolescente, conversar, de falar alguma coisa ali que estava passando em casa? Sim. E a senhora deu um conselho, como psicóloga, não como pastora. Como psicóloga. Olha, por incrível que pareça, eu tive essa experiência hoje. Eita, Hoje. E eu conversei até com a minha coordenadora, mandei uma mensagem para ela e falei que amanhã eu preciso conversar com ela, e como é que foi pra senhora? porque eu achei que foi um pouquinho pesado. Pra senhora foi pesado? Sim, porque para mim foi uma experiência nova. Entendeu? Eu ainda não tinha visto aquilo. Né? A gente cutucou uma área que, nossa, eu fiquei com medo. É desafiador. Foi desafiador porque eu fiquei com medo. A pessoa saiu dela. Entendeu? Aí você sabe como é que a gente fica, né? Naquela, né? Porque eu até já tinha falado para eles, né? Quem era, né? Eu falei do meu pastoreio e tudo, mas só que eu estava lá Como psicóloga. como acolhedora, né? Sim. Para acolher eles, não como espírito, como líder espiritual, mas como A senhora conseguiu Sim, separar sim. os dois? Que Sim. na hora, quando você viu ele com a senhora, Sim. saiu de mim, fala, eita, agora você pastor. Foi muito forte aquilo. Aquilo ali, para mim, acho que foi até uma... tipo assim, algo desafiador. Eu falei com a minha professora, eu falei, eu me senti desafiada hoje. Mas, do mesmo jeito que eu vi ele, nós lutamos até ele retomar, né? E as meninas, não, nós vamos acabar. Eu falei, não, ainda não acabou. Né? Deixa ele voltar. Né? Foi como se ele tivesse ido lá na infância dele. E isso, sabe, eu não entendi, sério, gente, que eu ainda não tinha visto, sério. Estou falando sério, na minha área, do que eu estudei até agora, eu ainda não tinha visto. Então, por isso Na que prática, né? eu fiquei meio que, sabe, desafiada mesmo por aquela situação. Mas ele retomou de pouquinho, né? Aí, quando nós saímos, eu até, né, pedi para as demais, porque nós estávamos com 3 adolescentes na sala.
Aí, como ainda bem que foi bem na hora do lanche, né? Eu falei, gente, vai lá lanchar, depois vocês voltam, né? Aí eles voltaram, mas só que quando voltou ele já tinha se recompôs, né? Voltou novamente. Mas isso me chamou a atenção. Aí, quando nós terminamos, né, o acolhimento, eu perguntei para a diretora, né, se já havia acontecido outras vezes, né? Ela falou que já tinha acontecido. Ou seja, né, é uma pessoa que precisa de cuidados maior. E fora os demais, que é uma experiência bem desafiadora, porque eles te afrontam com palavras. Eles são bem espertos, né? Se você não tiver... por isso Mas aí que a senhora responde como pastora ou como... não respondo como como aluna conselheira. de psicologia. isso, como Como acadêmica, que manda como acadêmica. Eu não me A ética, né, A professora? ética. Ética, E né? outra coisa, eu não posso misturar, né? Sim, sim. De Claro. forma alguma. Nem Porque no meu... a primeira coisa que a gente pensa, pastora, vai espiritualizar aqui, vai Não. botar a mão, falar o demônio que De sai forma agora. alguma. Né? De forma Porque alguma. quando a gente já ouviu relatos a respeito disso, a gente eu fiz uma pesquisa, Sim. eu vi relatos que quando houve ou ocorreu um caso desse no colégio, a aluna pegou e falou, a mulher já botou a mão na cabeça, não é demônio, vamos tirar que é Nossa, demônio, Deus. que é demônio, o demônio vai sair aqui agora, botar aquele Posso demônio. Mariazinha, se não me engano. Não sei. Não, é a Mariazinha, tá pedindo da doce. Eu tava lendo sim. essa reportagem, eu falei, não, vou ter a oportunidade de eu conversar com a pastora, ver como é que a psicóloga, estudante de psicologia, pro pastoreio separa isso, né? Aham. Porque querendo agora, a Mara falou ética. Essa pessoa saiu fora da ética, né? Exatamente. Como é que vai botar a E eu mão? já peguei um caso que eu tive que abrir mão dele, de uma pessoa que eu cuido. Já teve que eu abrir cuidava. mão, senhora? Tive que abrir mão dela. Entendeu? E, inclusive, porque fugia da ética do meu profissional. Entendeu? E eu tive que abrir mão dessa pessoa e passar ela... Porque é próxima de mim, Sim. né? Então, se é próximo de mim, não posso. Não pode? De forma alguma. Porque mistura? Porque não pode mesmo. Eu conheço a pessoa, sei a história da pessoa, entendeu? Para mim, pegar uma pessoa, para mim acolher, para mim ser psicóloga desta pessoa, eu não tenho que ter vínculo nenhum com ela. Até mesmo porque não vai ser legal para o acolhimento meu, entendeu? Entendi. Não vai ter resultado, né? Eu li, Que é a mesma, pesquisei hoje, é a não mesma, consegui. é a mesma coisa Interessante. quando a senhora fala do pastoreio, que do costume do respeito, que da amizade que o Você tá pastor entendendo? constrói, É a aí mesma depois a coisa. mesma coisa seria... Mesma coisa. Cria uma... você sabe que aquela palavra que sempre uso, liberdade, se não tiver cuidado, vira libertinagem, né? A pessoa extrapola com a liberdade. E já teve casos assim que os nossos professores contam que eles teve que passar paciente para outro colega porque o paciente estava misturando as coisas, até sentimentalmente, entendeu? De achar que estava, né? Então é muito sério. Sim. É muito sério, até para a gente falar, né? Porque a gente sabe que é algo muito sério mesmo. Então é o mesmo. A gente está falando de linhas que se encontram. O Pastoreio, da né? Porque é psicologia. cuidar Sim, também. Sim. E tem que ter Cuidar. tem que ter a mesma ética, Tem né? que ter a mesma Porque eu ética. acho que foi a François que estava aqui com a gente aqui, ela falou que tem muitas mulheres, né, que sofrem dentro de casa e tem vergonha de chegar no pastor, na pastora e falar, e ele usar como revelação no altar. Se chegar e falar no altar, aquilo ali deve ser horrível, né? Aí como é que fica para essa pessoa? Ela falou que recebe ligações de fora do estado, querendo conversar com ela. Acho que é essa ética que não conhece, né? Exatamente. Que perde um pouco o medo de chegar nos pastores locais da igreja, que a pessoa congrega e fala, ó, tá acontecendo isso comigo, tô querendo me matar, tô querendo fazer isso. Aí o pastor subiu em cima do altar e falou, Deus me revelou que tem uma pessoa... Deus me Ética pastoral. Isso aí, não, sabe, foge totalmente do princípio. Eu acho que isso aí é violar a pessoa, entendeu? É violar a intimidade da pessoa. Tá? Então, é muito sério isso aí. E a gente vê muito algumas situações até que acontece, né? De você conversa, né? E a pessoa vai lá e prega em cima. Poxa, isso aí é totalmente foge de do ética, princípio mesmo, né? Mas é algo que trabalha junto, entendeu? Porque a gente está cuidando também do emocional da pessoa. Ao lado espiritual, a igreja, né? E o emocional
é uma área que também precisa ser avaliada Avaliado, sempre. né? Foi o que a pastora François falou com a gente no podcast que a gente tivemos com ela. Ela falou isso, que acho que todo pastor tinha que fazer psicologia. Tem que ter, né? Tinha que ter no Dá curso uma- de teologia, psicologia. É lá igual pra entender. o professor que é psicopedagogo, né? Que já para conhecer essa área dentro do colégio, principalmente criança, né? Ela falou que era Trabalha essencial os pastores conhecerem isso para ver essa essência, entendeu? Isso. Que a gente conversar com a pessoa, ter o jeito, que tem muitos pastores que não estão preparados para isso. Igual a gente Nossa. estamos no mês de Setembro Amarelo. E como é que com um jovem, adolescente, vai falar com um pastor que não está preparado para isso? Vai falar que é demônio. É por isso, Tarles, que precisa buscar muito conhecimento. Hoje em dia as pessoas não são mais leigas igual era antigamente. Hoje em dia as pessoas estão com a base na mão, com a ferramenta na mão. Falou uma besteirinha no altar, eles bubam, o que é isso? Né? Aí na hora, e já vem com a resposta para que, às vezes, o próprio pregador, a pessoa que está ali pregando, não sabe. Né? Então, tem que ter muito cuidado até no que a gente fala. Aí, ultimamente, tenho até medo de pregar. Porque hoje é verdade. A gente está se caminhando para o fim. Ah, Conversa gostosa, maravilhosa com a senhora. Aprendemos um pouco da história da pastora, da Vânia. Como que a Vânia saiu de tudo. Hoje é essa grande pastora, nossa coordenadora do Uniora, DF em toda a região 364. amém. Uma líder de excelência, onde aprendemos cada dia com a senhora. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os jovens, adolescentes, homens, mulheres que estão passando por essa dificuldade, querendo tirar a própria vida, entendeu? Queria que você deixasse essa mensagem para eles, o que fazer e como foi esse grito da senhora que foi tão revigorante que a senhora conseguiu sair desse quarto escuro através de um grito. O que eu posso passar, né, para os jovens, para os adolescentes, até mesmo, né, para muitos adultos, que ele nunca se deixe silenciar, mas que ele possa, porque o silêncio, por mais que a gente acha que está caladinho lá dentro, mas ele vai dar um sinal, ele vai mostrar, ele vai dar uma alfinetada, vai sentir algum desconforto. E quando você sentir esse desconforto, procura ajuda, porque você tem pessoas que podem te ajudar sim, tá? A dar o seu grito. O grito que está aí dentro de você, que você não consegue colocar para fora, coloque, porque eu tenho certeza que alguém vai ouvir e vai dar a mão e vai te dar a direção da cura que você precisa. É essa palavra que eu deixo nessa noite para vocês. Amém. Amém, glória a Deus. Antes da gente encerrar, galerinha, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Não se esqueça também de ser um patrocinador do Convicast. E também, galera, não se esqueça, nós temos uma rifa aí também no celular, beleza? Vai estar na bios aí, na descrição do vídeo. O que vocês acham de ganhar um celular por apenas R$1? Muito bom. E esse dinheiro dessa rifa é justamente para estar ajudando o nosso Convicast, galera. Compre essa rifa aí, beleza? Vai ser bênção para você e bênção para nós, viu? Compre essa rifa aí que é sucesso, viu? Com Amém? certeza. Sem contar também que tem, se você ganhar a maior cota de vendas, você pode estar concorrendo a um Pix de... R$150. Então ajuda aí. E o valor pode aumentar cada vez mais, viu, galera? Compre, viu? É o Xiaomi aí, na caixa, lacrado, viu? Por apenas R$1, viu? E vamos estar encerrando aqui essa conversa maravilhosa, onde eu fui tratado mais uma vez. Glória a Deus. Sabia que eu era imperativo, não. Mas assim que a senhora se formar lá, eu sou já vou Pena fazer que não um posso, né? tratamento. Mas eu tenho indicação, Me não se indica lá preocupa, já, não. vou fazer um tratamento já.
Pra me acalmar mais e dormir mais tranquilo, viu? Também pode deixar. Costumei no 12, pastora, direto. Isso aí tá na pessoa mesmo, né? Acho que a gente tem que falar, calma, desliga aí o botãozinho e Preciso de segue, discussão né? no 12 direto. Gostaria, assim como a gente começou na oração, que a senhora orasse pelas nossas vidas. Tanto nossa, tanto as pessoas que nos assistiram até esse momento, quanto para a galera que estão nos bastidores ali. Eu quero agradecer, né? Porque, nossa, eu ainda estou tentando, estou aqui com o coração, né? Meio que disparado. Mas nosso Deus é lindo, né? Ele é fiel. Amém. E que Ele abençoe vocês Amém. sempre, viu? Toda essa equipe maravilhosa que Deus tem levantado para estar com vocês, Amém. tá? Senhor Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade, pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai, que tem nos direcionado a dias melhores, Pai. Dias melhores, meu Deus, mas para contigo. Porque nós sabemos, meu Deus querido, que só o Senhor tem paz para nos dar. Porque através desta paz que nós buscamos, nós também encontramos a direção ao qual nós precisamos, Pai, para tomar decisões, para, meu Deus, resolver problemas, tudo que foge, Deus, do controle das nossas mãos, Pai. O Senhor tem poder para nos dar, Pai, a vitória, através da oração. Abençoa, meu Deus, os teus filhos, abençoe, meu Deus, esta pessoa, ao qual, Deus amado, a Tua palavra vai chegar, Pai, que eles possam se despertar e buscar, meu Deus querido, em nome de Jesus, Pai, resposta para o que eles sentem, porque tem coisas que nós sentimos que nem nós mesmos sabemos, mas que possamos ser orientados pelo Senhor. O Senhor deixou pessoas para nos ajudar, pessoas para nos abraçar, meu Deus querido, e até mesmo nos dar uma palavra de conforto. Assim eu entrego, meu Deus, ao Teus cuidados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Falou, galerinha. Fica com Deus. Né? Obrigado. Falou, galera. Fica com Deus. Obrigadão, pastora Vânia, por só Amém. ter conosco aqui nessa oportunidade. E que Deus abençoe imensamente a senhora. Amém. Conte com a gente aí. Não é tamo junto, é conte com a gente. Conte comigo. Amém. Falou.